Olá, aqui é o Alex MM Brasil no IMM Reviews. Sejam bem-vindos, curta, comente e compartilhe. Estarei falando hoje um resumo aí de cada história da Mônica de número 3, da editora Globo, de 1987. Aqui vemos a Mônica e a Magali, né, jogando peteca, né, a capa pela editora Globo. Essa propaganda já foi repetida, né, como eu já falei no outro vídeo, da Hering, né, que tem os produtos da Mônica. Bom, neste gibi começa com uma história aí muito louca, né, que a turma da Mônica enfrenta o Sombra. Né, o Sombra é uma espécie de vilão que eles inventaram aí, que tem poderes de ser uma sombra, né, de se mover como sombra. Então, por algum motivo aí ele estava preso, né? Mas antes de tudo, quero avisar que este tipo de roteiro, ele é feito somente por conveniência. Se você soubesse o quanto de termos existem para falta de lógica nos quadrinhos, você ficaria muito confuso a explicar. Então é mais fácil dizer assim, resumindo, que essas coisas é a varinha mágica do roteiro, como eu sempre falo em todos os vídeos, é somente para o roteiro funcionar. No caso aqui, obviamente, como que uma sombra poderia fugir da prisão, né? E o detalhe é que o guarda está armado, e mesmo assim simplesmente não faz nada, deixando a sombra fugir. Então é um erro de lógica, mas que por algum motivo, por conveniência, o roteiro tem que funcionar. E aqui ele escapa, né, e faz vários roubos aí, ó, como você pode observar. Então ele se move pelo chão. Aqui mesmo, os tiros de balas não resolvem nada. E aqui o diretor da cadeia e o guarda, né, eles estão falando que precisam procurar o Sombra, e já existem muitas ocorrências. Então aqui os guardas saem para procurar o Sombra. E aqui na turma da Mônica, né, a primeira vítima ali é a Magali, que tem o seu pirulito roubado. Então o Sombra, ele ataca os personagens, né, também roubando as figurinhas do Cascão e do Cebolinha. E quando ele vai roubar a Mônica, né, o Sansão da Mônica, ela consegue pegar ele, né, por algum motivo ela é a única que tem que ser a heroína, como eu disse, né, é um roteiro, tem que funcionar por conveniência, então ela simplesmente persegue ele em todos os cantos, usando até mesmo o Sansão, batendo nele, né, batendo aí, como vocês podem ver, que ele foge, mas ela vai atrás, né. Então ali o guarda, né, da cadeia, ele foi atrás, e junto com as crianças ali, e disse que a Mônica, né, ela sabia onde estava. Aqui um erro grotesco, né, onde o sol está de outro lado e a sombra está seguindo o sol. Eles mesmos perceberam esse erro, e desconfiaram que fosse o Sombra. Então aí está aí novamente, né, mais um erro de incoerência. Depois de toda a dificuldade, né, ele ainda consegue ser preso com algemas, né, então isso é meio absurdo, como eu já expliquei. E aqui eles colocaram, né, a figura do Sansão para que o Sombra ficasse com medo, né, lembrando da heroína Mônica. E este foi o fim. 1987 estava bombando com vários absurdos, e é justamente essa história, O Gatinho, onde aqui, né, a Aninha vai apresentar o seu namorado, que é o Titi, né? Um absurdo já a criança namorar, mas ela vai apresentar, né, para sua amiga Lídia. Então ela de repente começa a dar risada dele, né? E depois ela observa que ele não parecia um gatinho, mas sim um coelho, porque tinha dentes, né, de coelho. Então ali a Aninha fica, né, brava, mas ele se sente, né, ofendido, então ele sai de cena, vai embora, triste, etc e tal. Então a Aninha cobrou ela para que ele fosse pedir desculpas, né? Então ela foi pedir desculpas, ele ainda desanimado, mas para fazer ele se sentir melhor, ela começa a falar que ela tem pernas finas, né, e que ela era a Saracura, né, o apelido dela. Então aí mais um erro, né, as ofensas, né, ofendendo várias pessoas, o roteiro daquela época aí ofendendo a mulher, chamando ela de galinha, o homem de hipopótamo, o outro de girafudo. E daí de repente ela diz que ele na verdade era bonito, e eles aí traem a Aninha na caruda, colocam chifres nela, descaradamente, onde a Aninha fica brava, né, e também ofende a menina, falando sobre o apelido dela de Saracura, e xingando novamente e ofendendo o Titi de coelho, né? Então olha só o absurdo. E aqui novamente mais uma propaganda do vídeo VHS, né? Eu já disse no outro vídeo, eu já aluguei este vídeo aí nos anos 90, apesar deste filme ser dos anos 80 aí. Então a Mônica está com dor de cabeça, então ela sai por algum motivo aí, e qualquer barulhinho, até mesmo uma folha caindo no chão, lhe daria dor de cabeça, segundo o roteiro. O Cascão dando risada,
o Cebolinha enchendo o saco, né, o avião, os carros, o trânsito, o vendedor ambulante, tudo lhe causava dor de cabeça, né, pelo barulho. Mas no dia seguinte, ela se sentiu melhor e disse que iria brincar com a criançada e com a turma. Mas por alguma ironia, eles agora estavam, né, com esta doença misteriosa aí, em que eles ficam cansados e com dor de cabeça, né? Então ficou meio estranha essa história, né? Um mistério, né? Ninguém sabe que tipo de doença é essa aí. E aqui mais uma história do Bidu e a mosca. Como eu disse anteriormente em outro vídeo, né? O Bidu é aquele tipo de personagem representativo da Estúdio Maurícios, né? Então eu acho muito chato as histórias dele, porque ele fica quebrando a quarta camada e sempre falando sobre roteiro, sobre historinhas, sobre o próprio gibi em si. Eu acho muito chato. E aqui, para ele, chato é essa mosca que entra aí, né, perturbando ele. Onde ele chama o Manfredo para usar todo tipo de armas contra esse inseto, né, com um batedor aí de inseto, e com o spray, né, como vocês viram antes. E também depois usando este papel cola, né, de pegar mosca. Então, de qualquer jeito, ele tentou eliminar a mosca, mas depois a mosca começou a conversar. E o Manfredo lembrou que toda a história do Bidu, né, qualquer coisa poderia falar. Então depois o Bidu acabou avisando que a mosca estava na história errada, que ali é a história do Bidu. Então depois, na verdade, ela saiu voando para a história do Cascão, né, que seria no caso aí a mosca do Cascão. Então este foi o fim. E aí mais uma propaganda, como eu falei, a divulgação do filme aí, né, aqui foi um pouco, né, no outro gibi ele explicava mais coisas, tinha mais cenas. Aí A Sereia do Rio, para quem quiser assistir o filme, né? Quem sabe um dia eu faço aí um review sobre este filme. Então esta é a história da Mônica em Corações à Distância, onde ela obviamente está apaixonada por um menino, né? Como eu disse, é um absurdo essas histórias aí incentivando a criançada a namorar. E ela diz então que ele é fofinho, etc e tal, né? O anjinho intrometido sempre aparece, mas ele disse que não poderia ajudá-la, né? Porque ela pediu ajuda dele, pensando que ele fosse um cupido. Ele disse que não era assim que funcionava e que ele nem era um cupido. Mas, como ele é intrometido, ele queria ajudar a Mônica. Então ele foi atrás do tal do Robertinho, mas para surpresa dele, ele estava aí caçoando da Mônica, né, rabiscando, né, como vocês podem ver, na parede, falando que ela é bobona, baixinha e dentuça, etc e tal. E ainda estava dando risada. Então o anjinho resolveu intervir, dizendo para ele que havia uma menina que gostava dele, então ele acabou revelando, né, que era a Mônica. Então, ali ele meio que ficou reflexivo, mas depois acabou dizendo que estava apaixonado pela Mônica. Meio contraditório, talvez uma mudança repentina, né? Só porque ele ficou sabendo que a Mônica gostava dele. Então ele passou a gostar também da Mônica. O anjinho, né, como é o vela da vez, né, se sentiu alegre e queria falar aí a grande notícia para a Mônica. Mas a Mônica parece que é uma verdadeira cachorra, porque agora ela estava interessada no anjinho da Deep Web aí, o tal do Reinaldinho, que já apareceu na história anterior, né, no outro vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva, entre no canal e veja as playlists. E aqui uma pequena história do Piteco em O Ovo, onde ele queria comer ovo, então ele resolveu ir atrás do seu ovo. Então, pela frente, ao contrário da história anterior do outro gibi, onde ele caçava os dinossauros, aqui ele apenas batia nos dinossauros para impedir que eles ficassem no caminho dele, pois a meta dele era subir esta montanha e pegar os ovos aí deste dinossauro voador, que na verdade diz que não é dinossauro, né? Dizem, é só estudar a paleontologia que você descobre. Então, batendo neste ovo, aí ele pensando que haveria um omelete e tinha um filhote daquele mesmo animal, né? Então, este foi o fim. E aqui uma história, Meu Disco, Meu Filho, onde a Mônica iria ali escutar música, né, no disco de vinil, em sua vitrola, mas o disco aí, ela tropeçou pelo jeito e ele acabou caindo para fora. Onde ela foi buscar esse disco, né, e de repente apareceu um disco voador, né, que falava, né, este disco tinha voz própria, onde falava que este disco, né, o disco de vinil seria o filho dele. Então ali eles brigaram, né, disputando este disco de vinil, né, onde o disco voador falava que era o filho dele. E depois disparou um raio, né, na Mônica, onde paralisou ela dentro de um cubo, né, um cubo de vidro, mais ou menos isso. Então ela disse que não daria esse disco, e ele começou a chorar, e ela acabou se convencendo aí do choro, e acabou dando o disco, né, para o disco voador.
ela achou a história maluca e eu também, né? Então, depois disso, quando ela voltou para sua casa, o disco, que seria o verdadeiro, né? O verdadeiro filho do disco voador, perguntou se ele já havia ido embora, né? Uma história meio fantástica e meio boba. E este foi o fim. Logo depois, mais passatempos, como de costume, né? Das revistas da Mônica e etc. A próxima história é uma pequena história, onde você só percebe, com o passar dos quadros, né? Não existe um diálogo, mas aqui existem muitas cores diferentes, né? O céu aí é laranja, o sol é cor-de-rosa. Na verdade, ele é meio contraditório, porque na verdade nas histórias em quadrinhos da Mônica, eles sempre mudam a cor. Mas aqui está num tom bem contrastado. E o final dessa história é dizendo que a colorista, né, da historinha aí poderia ser daltônica. Essa é a história da Magali, como come, onde ela e a Magali e a Mônica queriam comer cachorros quentes. E daí a Mônica, de repente, ficou brava, né, mesmo depois de muita história sobre a Magali ser comilona. Somente nessa história a Mônica resolve, né, cobrar dela e encher o saco dela, falando dos problemas alimentares, falando o que poderia acontecer, né, até mesmo com um exagero, dizendo que ela poderia se tornar uma ameaça mundial, né, se começasse a comer tanto daquele jeito. A Magali se desculpou, né, dizendo que ela não tem tendência de engordar. Porém, nessa discussão, alguns alienígenas, que você percebe também que entrou uma página de propaganda de pênis de repente, e daí uns alienígenas resolvem aí sequestrar, né, a Mônica e a Magali, alegando, né, que eles seriam boas cobaias e bons escravos humanos. Então resolveram ali prender a Mônica e a Magali. O alienígena tinha uma proteção contra a coelhada da Mônica, então nada ela podia fazer. Então elas ficaram ali como escravas e a Magali resolveu ficar com fome nessa hora. Então aí depois disso você vai ver uma série de incoerências, né, como eu já tinha dito, algumas incoerências de roteiro, né, que só servem apenas para alimentar mais a história. Porque como escravas, jamais o dono das escravas iria alimentá-las. Então, né, de dono dela, ele acabou sendo serviçal dela, servindo comidas, e mais comidas até não restar nada. Né, uma desculpa meio idiota, uma atitude meio burra, né, por parte desses alienígenas, a ponto de desistirem de tê-las como escravas. Então decidiram devolvê-las à Terra porque elas estavam, quer dizer, a Magali estava dando muito gasto na comida, né, porque ela estava comendo demais e tinha acabado o estoque de comida. Então, é uma grande incoerência. E ali a Mônica, né, ficou aliviada, né, por ela ter, entre aspas, salvado o dia, né, por ser comilona, levando ela novamente para comer aí mais lanches, né, comendo sorvete como uma forma de prêmio. E este foi o fim. Aqui existe uma propaganda também do Recruta Zero. E aqui finalmente uma história do Capitão Feio, né, que ele está ali no subterrâneo. A história é chamada O Maior Ataque do Mundo ao Mundo, onde ele planeja ali atacar, né, as pessoas lá de cima, onde ele reúne, né, os seus monstrinhos de sujeira. Então ele faz um plano ali total para atacar as pessoas. Então ao se organizarem, né, eles resolvem finalmente atacar, né, saindo do submundo, do seu esgoto. Ele chega lá e alguém reconhece o Capitão Feio e joga um pouco de água nele, né, e ele não gosta de água, assim como o Cascão também não gosta de água. Então a Mônica ali que estava jogando água, e ela disse que quase acertou o Capitão Feio. Era uma época de carnaval, onde era costume jogar água um no outro, e por isso o Capitão Feio decidiu ali adiar o ataque, né, porque era época de carnaval, e este foi o fim. E aí é uma propaganda, né, sobre um festival, né, da Turma da Mônica. E agora uma história do Horácio, vende-se ou aluga-se, né, que há uma história, né, entre esses dois dinossauros aí que ficam discutindo sobre bens materiais, né? Este dinossauro mais magrinho, ele diz que poderia comprar, né, todas as coisas que pudesse, né, com o dinheiro, enquanto aí, né, com aquela velha filosofia barata, né, que o Maurício de Souza pensa que é genial, né, disse que ele não poderia comprar todas as coisas, como o pôr do sol, a água, né, todas as coisas preciosas e lindas. E depois disso, o outro dinossauro, como teimoso, ele começou a dar muitos argumentos que poderia comprar sim de algum modo. E este foi o fim. Aqui é a Turma da Mônica em novelas. Aqui começa com uma cena de escravidão, né, onde há escravos, escravizados, seja lá o que for, e com a Mônica ali também, né, no meio dessa algazarra toda de escravidão, onde o Cebolinha era o Zorro, libertando os escravos. Depois, logo a seguir, a Mônica era uma vidente e o Cascão estava lendo, né, estava consultando esta vidente. E o Cebolinha seria ali o assistente dela.
fazendo uma picaretagem aí, fingindo que era chuva. Depois, de repente, o Cebolinha estava tocando, né, o bumbo, tocando, e depois a Mônica apareceu e começaram a correr atrás deles. É uma mistura de histórias que ele fez, né, só para dizer aqui que o roteirista, né, estava fazendo essa confusão toda, né, dá para entender que esse talvez seja aí o Maurício, né, ele disse que estava assistindo a novela e por isso se sentiu influenciado, né, ao fazer essas historinhas. E este foi o fim. Aqui uma pequena propaganda dos novos contratados da Globo, né, incluindo a Turma da Mônica e com as edições Globo, né. E aqui a Mônica com mais uma história fantástica, né, nesse gibi, sobre um vampiro, onde o morcego entra ali e assusta ela. Então ela ficou imaginando que talvez pudesse ser um vampiro, né, que o morcego se transforma em vampiro, e ela foi a pedir ajuda, né, para o pai dela, pois estava com medo desse tal vampiro, e ainda insistiu em ficar escondido ali dentro da casa da Mônica, né, dentro do armário. Depois ela ofereceu alho, né, ofereceu também uma cruz, né, mas não adiantou nada, o morcego gostava de todas essas coisas. Então finalmente ela usou o Sansão, né, o coelho Sansão, para bater no morcego, mas o seu pai usou uma maneira mais prática, que era abrir a janela, porque o morcego queria sair. Então a história se resume, né, a isso, onde o morcego foi libertado, né, e ela confundiu com um vampiro. Desta vez apareceu um sapo, e daí ela imaginou outra coisa, que o sapo poderia ser um príncipe. E este foi o fim. E aqui mais uma propaganda, né, com a pracinha da Mônica. Não era parque da Mônica, mas sim pracinha da Mônica, com diversos, né, brinquedos e atrações. E agora uma historinha com a Mônica e o Sansão, um coelho muito vivo, onde apareceu um coelho rosa e se apaixonou pelo Sansão, né? Ela viu o boneco do Sansão e se apaixonou por ele, nessa coelha. Então faz uma alusão à história do Pinóquio. Aqui ela imaginou que o coelho, talvez foi isso que eu entendi, o coelho estava morto, ou ela tinha perdido o marido dela, algo do tipo. Então ela queria que este coelho estivesse vivo, né? Tivesse vivo. Então apareceu a fada madrinha, né? Que é uma coelha também, e realizou o desejo dela e tornou o Sansão, né? Que ficou vivo. Então o Sansão vivo aí saiu da casa da Mônica, e a Mônica, ao acordar, pensou que foi o Cebolinha que raptou o seu coelho. Inclusive aqui, né, pro roteiro funcionar, o Cebolinha tinha que estar ali por força do acaso, para ela pensar que foi ele que roubou o Sansão. Mas ele explicou que estava ali perto do Cascão, né, também outro acaso. Mas o Cascão explicou, né, ali, quer dizer, não explicou, mas ela conseguiu ver, né, que o coelho Sansão ali estava correndo e estava vivo. A coelha rosa até ficou brava com ele. O Sansão ficou com saudade, não queria que isso acontecesse, mas de repente ele foi transformado, né, em coelho de pelúcia novamente e devolvido para a Mônica. E ali deu a entender que foi a própria versão da Mônica Fada que realizou este outro pedido, né, e pegou a coelha fada de castigo. Né. Enquanto isso, a outra coelhinha ali se apaixonou por outro coelho, né, e este foi o fim, né, de mais uma história fantástica. E aqui aparece mais uma propaganda do álbum de figurinhas da Mônica, pela Rio Gráfica. Aqui nessa história vemos Pipa, né, em Quem Não Dança, Dança, onde ela iria dançar com o Zecão, né, mas ela não sabia dançar, né, então ele reclamou, né, aquela velha história de pisar no calo do outro, e foi dançando, e ela ficou triste, né, por ser dispensada pelo Zecão, por ela não saber dançar. Né, inclusive o Rolo tentou consolá-la, incentivou ela a fazer aulas de dança. Então ela foi ali num curso de jazz, onde ensina, né, a dançar o jazz. Então ali com as outras meninas, nesses trajes, né, bem sensuais também, ela começa a aprender a bailar e dançar o jazz. Né. Então passou ali, né, algumas dificuldades para aprender, né, entre uma bordoada e outra, mas conseguiu, né, no final aprender, né, depois de algum tempo, aprender a dançar. Então agora ela iria ao baile, né, sabendo dançar, e desta vez convidou um Zecão aí de novo, para poder mostrar o que ela tinha aprendido. Né. Então todos ficaram impressionados com o que ela tinha aprendido do jazz. Então ali de repente, né, por acaso, e de repente todos queriam aprender a mesma coisa. E ali então formou-se uma fila, né, para aprender a escolinha quer dizer, aprender a dança do jazz. E, finalmente este foi o fim, onde tem uma tirinha, né, lembrando que aqui fala, né, que é o número 3 de março de 1987 pela editora Globo, onde aqui nós podemos ver a Mônica, né, com medo de uma barata. Então o Cebolinha foi ajudar, né? Então a solução dele, genial, foi trazer uma cadeira para ela subir em cima. Né? Aqui é meio estranho porque a barata não quis fugir, né? Geralmente as baratas fogem e não atacam, né? Uma historinha meio boba.
E aqui, para falar mais de propagandas nostálgicas, tem uma bola, tá vendo, colorida, da Turma da Mônica, né, fabricado pela Apollo. Alguém já teve uma bola dessas? Deixe nos comentários. Aqui também outros brinquedos, como o Kit Spock, né, genial, chegou o construtor mecânico da Kit Spock, onde vem, né, esses brinquedos aí, uma ponte, um helicóptero, um avião e etc. Então este foi o vídeo, espero que tenha gostado. Curta, compartilhe, ajude, se inscreva e deixe o seu comentário. Até a próxima!